Numa taça vamos colocar 500 gramas de água morna. A minha água estava a uma temperatura de 36 graus centígrados. Prefiro utilizar a medida da água em gramas para ser mais preciso em relação à quantidade da farinha, porque neste caso esta é uma massa com hidratação de 95%. É extremamente importante a temperatura da água, porque se esta estiver fria ou um morno muito leve, a levedura não vai reagir e assim os fungos não vão conseguir acordar. Se a água estiver demasiado quente, acaba por matar a levedura. Se não tiver termómetro para verificar a temperatura da água, faça um teste colocando um pouco de água no pulso e se estiver mais quente do que a temperatura corporal, ainda assim que seja suportável, estará na temperatura certa. Junte 5 gramas de fermento biológico seco à água e 5 gramas de açúcar branco. Utilizar açúcar em conjunto com o fermento vai fazer com que os fungos se alimentem da glicose, o que favorece o seu crescimento e multiplicação. Misture com umas varas. Deixe repousar 10 minutos para ativar a levedura. Numa taça grande, coloque 525 gramas de farinha de trigo tipo 65 e 4 gramas de sal. Misture bem. Abra uma ligeira cavidade no centro da farinha e adicione o preparado do fermento. Misture bem com uma colher de pau ou utilize as mãos para sentir a massa. Atenção que é uma massa muito pegajosa. Cubra com um pano e deixe descansar 20 minutos para o glúten começar a relaxar e a expandir. Molhe ligeiramente as mãos em água e agarre a massa no rebordo, indo até ao fundo da taça, estique-a para cima e dobre para o centro. Faça este procedimento de dobragem à volta de toda a massa, rodando a taça para facilitar, mais ou menos umas 5 dobras. Tape novamente a taça e deixe repousar 10 minutos. Repita o mesmo procedimento de dobragem anterior. Regue toda a superfície da massa com um pouco de azeite, massageando com as mãos para que esta fique bem untada. Cubra a taça com película aderente, estancando-a bem, evitando assim que entre ar. Coloque a massa no frigorífico por exatas 24 horas, um dia. Nesta primeira levedação, o glúten vai expandir, chegando mesmo a triplicar de volume, permitindo também ganhar mais sabor. Passadas as 24 horas, é desejável que a massa tenha subido e criado bolhas, resultado de uma correta ativação do fermento, levando à conversão dos açúcares presentes na massa em dióxido de carbono. Forre o fundo de uma forma retangular com papel vegetal. Se a forma que utilizarem for antiaderente, não usem papel vegetal para a focaccia ficar ainda mais crocante. Pincele toda a forma com azeite. Deite a massa na forma. Espalhando-a uniformemente. Cubra com um pano e deixe levedar num local quente por 2 horas. Algumas dicas: coloque dentro do forno desligado ao lado de uma taça com água a ferver. Pode também colocar dentro do micro-ondas desligado ou num local com um aquecedor ligado, tendo em atenção para não colocar o aquecedor perto da forma para não secar a massa.
Unte os dedos das mãos com azeite e empurre, pressionando toda a massa com a ponta dos dedos para formar as tão tradicionais covinhas da focaccia. Espalhe por toda a massa lascas de queijo parmesão, pode também utilizar o queijo parmesão ralado, cebola roxa cortada em meia lua fina, alecrim fresco e pimenta preta. Pincele generosamente com azeite. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus cerca de 30 minutos ou até dourar. Deixe arrefecer um pouco antes de servir. Mas como todo o pão, é incrível ainda morno. Bom apetite! Obrigada por teres assistido ao vídeo. Espero-te no próximo. Até lá, bons cozinhados, sempre com amor.